Meus cumprimentos. Um grande tema. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Foi terça-feira em reunião do Rotary Club de Montes Claros Norte que Luiz Pires Filho me chamou a atenção para os 50 anos da morte de Fernando Pessoa, perguntando-me o que havia de comemorações sobre ele em Montes Claros. Informei-lhe que a professora Ivone Silveira, juntamente com alunos da FAFIO, está preparando um recital de poesias, tanto de Pessoa como dos seus heterônimos. O verbo está no presente está, porque esse texto eu escrevi há muitos e muitos anos atrás. Quando eu disse heterônimos, estou falando de Alberto Calheiros, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Havia muitos outros, naturalmente, coisas de fim de ano em faculdade, ocasião de provas, que não poderá ter grande repercussão, mas não deixará de marcar a passagem mais importante da poesia portuguesa deste século, quer dizer, do século passado, século XX. Ivone foi sempre uma admiradora do Supra Camões, e não é esta a primeira vez que ela se preocupa em destacar a obra de Pessoa, realmente grata para uma mestra de literatura como ela era. Também eu tenho muito a ver com Fernando Pessoa, principalmente depois de um curso de pós-graduação na Universidade Católica de Minas Gerais com o professor Oscar Mendes, lá pelos idos de 1967, depois de um estudo minucioso que tive de fazer para um curso na Universidade Federal do Juiz de Fora, quando a nossa FAFIL ainda engatinhava. Além disso, juntamente com os professores Dulce Sarmento e Flora Pires Ramos, Joaquim Rodrigues Correia, Antônio Ramos e José Almeida, tive a oportunidade, daqueles que acontece uma vez na vida, de visitar a região de Sintra, em Portugal, muito próximo a Lisboa, e ver na boca do inferno uma enorme caverna onde morreu de desastre o poeta, algo assombroso que constitui a parte mais ocidental da Europa, junto às águas do Oceano Atlântico. Assim, de muito tempo sou ligado à vida, à morte e à poesia do escritor, de muitas facetas, que é Fernando Pessoa. Agora, o mundo literário português volta-se para um dos fenômenos mais importantes de nossa literatura em todos os tempos, o segundo Camões, considerando os quase 100 anos de nascimento. Ele nasceu em Lisboa em 1888, e os 50 anos de sua passagem para o mundo maior em 1935. Exatamente quando sua produção estava beirando as raias da riqueza criativa e já começava a ser reconhecida pelos interessados e pela crítica. Já era tempo de se fazer uma boa divulgação sobre a obra de Pessoa, chamando as visitas do mundo lusitano para uma poesia que deve ser lida e analisada por leitores e estudiosos. Afinal, ninguém melhor do que nós para valorizar o que é realmente nosso, de vez que, sendo poeta de formação inglesa, estudou na Universidade de Durban, na África do Sul, e começou a poetar em inglês. Foi a nossa língua, a língua portuguesa, a de sua escolha na vida e nas letras.
Impossível aprofundar na poesia de Fernando Pessoa no diminuto espaço de uma publicação ou de uma fala, como estou fazendo agora. Aqui não faço qualquer comentário de apresentação ou de crítica, deixando você que me ouve, que me vê, o leitor também, que ainda não conhece, com uma justa curiosidade, possivelmente até o domingo que vem, o que é bom para termos de motivação. Esse domingo se refere à publicação que era no jornal, nas manhãs de domingo. Por enquanto, digo apenas que Fernando Pessoa era, há um tempo, ele mesmo e mais um punhado de concorrentes literários, pessoas distintas, bem identificadas, com estilos e biografias próprias. Alberto Caeiro, autor de O Guardador de Rebanhos, Álvaro de Campos, de Ode Triunfal, Ricardo Reis, de Odes, e o próprio Fernando Pessoa, de Chuva Oblíqua. Destacam-se ainda um semi-heterônimo Bernardo Soares e um juvenil Chevalier de Pá, do tempo em que o poeta era menino. Grande, muito grande poeta da língua portuguesa, o Supra Camões, Fernando Pessoa.